Graças a paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor mais uma vez, reunidos para adorar, agradecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, amém? Esta noite eu quero compartilhar algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração já há algum tempo. E eu li um livro recentemente, há uns meses atrás, de Charles Spurgeon, que o título do livro era Alcançando a Cura e a Libertação pela Fé. As crianças não saem? E nesse livro, o título do segundo capítulo falava assim: a fornalha, local que o povo de Deus frequentemente está. E isso me chamou muita atenção, o título desse capítulo me chamou muita atenção. E desde então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre esse tema, a ler mais sobre esse tema, né? sobre a fornalha, sobre estar na fornalha. E eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. E eu quero ler alguns versículos, os irmãos podem permanecer sentados. Daniel capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 19 até o versículo 27. Amém? Todos encontraram? Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa é uma história bem conhecida, né? O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua dele mesmo, de 27 metros de altura, e ele ordenou que quando as pessoas, né, todos os povos de qualquer língua, raça e nação, quando ouvissem a música, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem que ele tinha feito dele. E então a música toca, todas as pessoas se prostram diante da sua estátua e adoram a estátua que Nabucodonosor havia feito. E 3 homens, 3 judeus não fazem isso. E então algumas pessoas contam para Nabucodonosor, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego não haviam adorado a sua estátua. E então aqui, onde nós começamos a ler, né, no versículo 19, fala que ele ficou muito furioso.
Então ele ordenou ele chamou, né, o Sadraque, Mesaque e Abednego e questionou por que eles não tinham adorado. Então eles falam, olha, o meu Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é poderoso para nos livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não iremos adorar a sua imagem, nós não iremos adorar os seus deuses. E então Nabucodonosor, com muita raiva, com muita fúria, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Nós chamamos os seus soldados, né, os mais fortes, a Bíblia diz, os mais fortes, amarram Sadraque, Mesaque e Abednego e lançam ele na fornalha em chama. Lançam eles na fornalha em chama. E a fornalha estava tão quente que ela queima os soldados que jogaram os 3 ali. Mas eles saem dali ilesos, né? E fornalha, irmãos, fornalha fala sobre dias difíceis. Fornalha fala sobre dificuldade. Fornalha fala sobre dias dolorosos. E como eu disse, né, no início, Charles Spurgeon fala que a fornalha é um lugar onde o cristão, o servo do Senhor, ele sempre está. Seja numa ou outra, nós sempre estaremos lá. E existem 3 tipos de fornalha. Existe a fornalha que os homens acendem. Então é a fornalha da perseguição, né? Fornalha da opressão, da calúnia, da inveja. E lá em João, capítulo 15, na parte B do versículo 19, fala assim: vocês não são desse mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Irmãos, nós cristãos, nós somos odiados pelo mundo. E muitas vezes nós iremos cair nessas fornalhas, nós estaremos nessas fornalhas preparadas por homens. Como eu disse, é fornalha da inveja, fornalha da mentira, da acusação, fornalha da opressão, da calúnia. Existe um segundo tipo de fornalha, que é a fornalha que Satanás prepara, que Satanás sopra. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, na parte B do versículo 10, fala assim: o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, de dia e de noite. O diabo, ele nos acusa de dia e de noite, porque ele sabe, né, das nossas fraquezas de temperamento, ele conhece os nossos pecados. Então o papel dele é de acusador, ele nos acusa. E a palavra diz que é de dia e de noite. E existe uma terceira fornalha, que é a fornalha que Deus, ele permite que nós passemos por ela. Deus muitas vezes permite que nós passemos por fornalhas. E fornalhas que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não pedimos para estar. Mas quando nós vemos, nós estamos nessas fornalhas. E é uma fornalha muitas vezes do sofrimento. É uma fornalha que nós, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós muitas vezes somos lançados ali, amarrados. Nós caímos ali, nós não temos forças, muitas vezes, nem para levantar a nossa mão para pedir ajuda. Muitas vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, de tanto sofrimento, que nós não conseguimos nos levantar sozinhos. E é aí que nós precisamos do quarto homem, é aí que nós precisamos do Senhor. Então essa fornalha, ela pode ser um luto, ela pode ser um divórcio, ela pode ser um desemprego, ela pode ser uma morte precoce, pode ser qualquer situação que nos leva a um sentimento, a um sofrimento profundo, a uma dor profunda. E independente da fornalha que o Senhor nos coloca, nos permite passar, nós precisamos entender que o mais importante, né, é que o Senhor está conosco. Nas fornalhas mais difíceis das nossas vidas, nós não estamos sozinhos. E por mais que as fornalhas, né, quando a gente pensa em fogo, eu não sei quem já teve alguma experiência assim de estar próximo a um fogo, a uma situação que pode ser atingida pelo fogo, né? Alguns meses atrás, lá no nosso prédio,
um apartamento pegou fogo de madrugada. Uma bateria de moto elétrica, ela explodiu dentro do apartamento e os donos do apartamento, eles não conseguiram conter as chamas, então nós interfonaram no nosso apartamento por volta de 4 horas da manhã e pediu para a gente descer, e todo mundo teve que descer, todo mundo teve que sair do prédio. Nós descemos 15 andares, né, na escada, e assim, quando a gente pensa em fogo, você quer o quê? Você quer sair de perto, você quer fugir, porque até mesmo se a gente encostar numa panela quente, né, a gente queima e aquela dor incomoda. Então o fogo, ele não perdoa, o fogo ele destrói, e ele destrói tudo. Naquele apartamento, uma bateria explodiu e queimou tudo, destruiu todo o apartamento. E o bombeiro ainda falou que se eles não tivessem saído e trancado a porta, teria queimado todos os apartamentos do andar, de tanto que ele age rápido. E eu fiquei meditando nessa situação, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentro de uma fornalha, imagina você ser lançado ali. E o que mais me chamou a atenção da primeira vez que eu li esse texto foi que o fogo, ele queimou os soldados que jogaram eles ali. Mas o fogo não queimou os 3 jovens. Eu não sei se isso chama a atenção de vocês, mas eu achei isso muito interessante. Né? E aí o que me faz pensar? Que muitas vezes, numa situação que nós estamos, que parece que é uma situação de destruição, quando nós estamos com o Senhor ali, na verdade, a realidade daquela situação não é de destruição, mas é de segurança. Por mais que nós estejamos numa fornalha, num fogo destruidor que destrói tudo, nós temos a certeza de que o Senhor está nos guardando, independente daquela situação. E eu quero meditar sobre 3 perguntas com vocês nessa noite. E a primeira pergunta é: o que o povo de Deus perde na fornalha? Quando nós lemos esse texto, nós lemos que eles foram amarrados e eles foram lançados, amarrados e caídos. Mas que pouco tempo depois, Nabucodonosor via 4 homens desamarrados e ilesos. O fogo foi capaz de queimar apenas o que precisava ser queimado para que eles fossem libertos. Quando Deus ele permite que nós passemos por uma fornalha, quando Deus permite que nós estejamos numa fornalha, Deus não vai permitir que nada seja destruído nas nossas vidas, a não ser aquilo que venha para a nossa libertação. Amém? Naquele momento, a única coisa que o fogo queimou foi o que amarrava eles, era o que segurava eles, era o que prendia eles. O fogo não feriu. A palavra fala que nenhum fio de cabelo foi chamuscado. Mesmo eles estando dentro da fornalha, o fogo não pôde destruir nada neles, nem mesmo a roupa. Nós lemos aqui, a roupa deles não foram queimadas, nem um fio de cabelo foi chamuscado. Nada que não fosse para a libertação deles foi queimado. Apenas o que prendia a vida deles. E a fornalha do Senhor, a fornalha que o Senhor nos permite passar, ela é uma fornalha para nos libertar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, fala assim: porque Deus se agrada de você quando, consciente da vontade dele, suporta com paciência um tratamento injusto. Deus estava ali com aqueles homens. Deus permitiu que aquilo ali acontecesse para que o nome do Senhor fosse glorificado. É interessante que o ferro, quando ele precisa ser moldado, ele não precisa ir a altas temperaturas. Uma temperatura suportável já é capaz de fazer o que é necessário para aquele ferro. Mas o ouro, para ele ser purificado, ele precisa ir a altas temperaturas.
O ouro, para ele ser limpo, para ele ser purificado, para que ele tenha valor, ele precisa ser exposto a temperaturas muito altas. E aquela temperatura não afeta a sua essência. Aquela alta temperatura que o ouro ele é exposto, ele não afeta o valor do ouro. Pelo contrário, deixa o ouro muito mais valioso. Deixa ele limpo, deixa ele brilhoso, deixa ele muito purificado. Né? Então, assim somos nós. Nós temos valor para o Senhor. Nós somos, na última palavra que eu ministrei, eu falei sobre isso, né? Que Deus, foi Ele que nos criou. Então, para o Senhor, nós temos valor. E muitas vezes, Deus permite situações nas nossas vidas para que haja libertação, para que haja purificação, para que nós nos aproximemos mais do Senhor. A segunda pergunta que eu quero meditar em cima desse texto que nós lemos é: o que fazemos dentro da fornalha? Né? A gente muitas vezes pergunta: nossa, mas eu tenho mesmo que passar por essa situação? Às vezes nós estamos numa situação difícil, numa situação de sofrimento, e o que a gente mais quer? Que a situação acabe. A gente quer que passe logo, assim, se fosse possível, a gente, nas nossas próprias mãos, a gente já queria resolver para acabar logo, para acabar com o nosso sofrimento. Mas não é assim que funciona. Se a gente for parar para meditar nessa palavra, o que aconteceu aqui? Eles foram desamarrados, eles estavam ilesos, aqui no versículo 25 fala, e eles estavam andando pelo fogo. Nas situações difíceis da nossa vida, nas situações de sofrimento, a nossa vontade é de sair correndo, a nossa vontade é de resolver, a nossa vontade é de acabar com tudo aquilo o mais rápido possível. Mas quando o Senhor está no controle, nós precisamos de tempo, o Senhor precisa nos tratar, o Senhor trabalha nas nossas vidas enquanto nós estamos na fornalha. E o Senhor, Ele caminha conosco na fornalha. Enquanto nós queremos correr, enquanto nós queremos resolver, o Senhor, Ele está caminhando conosco. Ele não tem pressa. Na fornalha não adianta ter pressa. Nós precisamos buscar o Senhor no período da fornalha. Nós precisamos buscar entender o que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. O que o Senhor quer tirar de nós ali. O que o Senhor quer que nós deixemos ali? O que tem amarrado? O que tem nos prendido? O que tem nos impedido de alcançar o propósito do Senhor para nós? O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos amarrados. Nós muitas vezes não aceitamos passar pelo processo de entrar, de estar na fornalha e de caminhar na fornalha com o Senhor. Quando Ele está conosco, nós não precisamos temer. É difícil? Não é fácil. Mas existe um tempo determinado pelo Senhor, para que todas as coisas aconteçam. Tudo na nossa vida, tudo que a gente passa, tudo é um processo. Né? É interessante que, se a gente for parar para pensar, existem etapas, existem momentos na nossa vida. Cada fase da nossa vida é um momento de fazer algo. Então, nós temos a infância, nós temos a adolescência, nós temos a vida adulta, nós temos a velhice. E cada fase da nossa vida é uma etapa. Existe um processo a ser passado. E quando a gente tenta, muitas vezes, pular esses processos da nossa vida, a gente não consegue, não se sai tão bem. A gente muitas vezes não tem o sucesso que a gente deseja, que a gente almeja. E assim é quando nós estamos nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de sofrimento. Muitas vezes nós não entendemos, né? Porque o Senhor permite que certas coisas aconteçam. Mas durante o processo, durante o período em que nós estamos caminhando com o Senhor na fornalha, nós entendemos que tudo que o Senhor permite nas nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado. É para a honra e glória do nome do Senhor. Nada acontece, senão, o Senhor não permite que nada aconteça, que não seja para o nosso crescimento, que não seja para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas.
E nós sempre passaremos por momentos difíceis. Na nossa vida, a gente sempre vai ter alguma situação que a gente vai precisar esperar pelo processo. A gente vai ter que esperar passar, né, caminhar devagar para que aquilo que a gente queira aconteça. A fé, né, na hora que a gente está passando por esses processos, por esses momentos, o mais importante é que nós tenhamos fé. Porque a fé é que nos coloca no lugar, né, onde nós vamos provar da fidelidade do Senhor. Caminhar com o Senhor é estar com o Senhor, seja nos momentos de luta, seja nos momentos de alegria. Entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que por mais que nós não entendamos, por mais que tudo pareça que veio para a nossa destruição, existe um propósito e existe um presente do Senhor no final, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. A terceira pergunta que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é: quem está conosco na fornalha? Nesse texto que nós lemos, eles falam, né, quando eles são questionados por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor pergunta por que vocês não adoraram, né, por que vocês não se prostraram, e eles falam: olha, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. E é interessante que eles falam: olha, ele pode nos livrar. Mas eles não afirmam que Deus vai livrá-los. Até porque eles não têm domínio. O domínio pertence ao Senhor. Mas eles têm a convicção de que o Senhor pode fazer. E de que se o Senhor quiser, Ele vai fazer. E Deus podia, né, ter livrado eles da fornalha. Eles não precisavam nem ter entrado. Mas se Deus às vezes tivesse livrado eles da fornalha, talvez o nome do Senhor não teria sido glorificado. Talvez, né, Nabucodonosor não iria reconhecer que foi algo que o Senhor fez. Como ele reconhece aqui no versículo 26, né? Ele fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então eles são lançados ali naquela fornalha, crendo que o Senhor é capaz, tanto de livrá-los da fornalha, quanto de livrá-los na fornalha. E aí é que acontece o milagre, quando eles são jogados ali. E Nabucodonosor fala: estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Nabucodonosor, ele via que existia alguém ali, além dos 3 que foram jogados. E é esse que estava ali, né? O 4º homem da fornalha, que está conosco quando nós estamos passando pelas nossas fornalhas. É o Senhor que está conosco, caminhando conosco, assim como o Senhor caminhou com eles ali, como os manteve ilesos durante todo o tempo que eles estiveram ali. O Senhor também caminha conosco na nossa fornalha. E o Senhor nos guarda nas nossas fornalhas. E o Senhor nos fortalece nas nossas fornalhas. E o Senhor nos levanta. O Senhor nos desamarra, o Senhor nos levanta e o Senhor caminha conosco até o momento em que nós podemos sair da fornalha. No meio da fornalha, nós devemos confiar na soberania do Senhor. Mas é difícil, irmãos, não é fácil. Quando nós estamos passando por fornalhas, né, que nós olhamos assim em volta e nós só vemos o fogo, nós não conseguimos ver uma saída. Não é fácil entender e crer e saber que aquilo ali, muitas vezes, foi permitido pelo Senhor. Não é fácil, né? Eu creio que cada um tem aí a sua fornalha, está passando aí por uma fornalha. E a gente olha para os lados e a gente vê as labaredas e a gente vê o fogo e a gente não encontra a saída. E a gente muitas vezes pergunta, né? Senhor, onde estás? Eu até quero ler aqui um versículo, 3 versículos lá em Jó, quando eu falei, né, que muitas vezes é o Senhor quem permite que nós passemos por
que permite que nós passemos pela fornalha, lá em Jó, no capítulo 19, quando Jó foi questionado pelos seus amigos, né? Porque os seus amigos não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jó, por que ele estava passando por toda aquela situação. Então Jó diz assim, no versículo 6, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, em algumas versões fala injustiça, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. O Senhor permitiu que Jó passasse por aquela situação. E no final, né, na história de Jó, nós vemos que o Senhor restitui tudo aquilo que Jó perdeu. Dá de volta tudo aquilo que Jó perdeu. E Deus, no meio da fornalha, muitas vezes a gente olha e fala, Deus, onde o Senhor está? Muitas vezes nós oramos, nós clamamos por socorro, mas nós muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor, nós não vemos uma resposta, mas Ele está conosco ali, Ele está caminhando conosco ali. O salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Em Salmo 120 ele fala, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Em qualquer situação que nós passamos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos no Senhor, o Senhor Ele está conosco. O Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, o Senhor vai caminhar conosco e o Senhor Ele vai nos dar a vitória. É importante nós passarmos pela luta, nós passarmos pela fornalha, crendo que o melhor do Senhor nas nossas vidas ainda está por vir. Amém? É interessante, né, num dos capítulos desse livro, o Charles Spurgeon fala assim que no nosso corpo, nós não sentimos nem nada no corpo que não seja sentido pela nossa cabeça, que não seja sentido no nosso cérebro, né? E ele fala que Jesus ele é a nossa cabeça. Então, independente, nós somos o quê? Nós somos o membro do corpo, né? Então, tudo que nós sentimos, a nossa cabeça também sente. O Senhor ele está conosco em todos os momentos. Seja no momento de dor, seja no momento de aflição, seja no momento de frustração, né? De injustiça. Quantas vezes nós somos injustiçados? E nós olhamos e pensamos, Senhor, mas por que o Senhor permitiu? Mas se nós permanecermos firmes, crendo na promessa do Senhor, nós iremos ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Nós iremos ver a nossa vitória, porque o Senhor Ele é fiel. O fruto da nossa confiança, o fruto da nossa perseverança, vai trazer a honra e a glória para o nome de Jesus. Nós, como cristãos, nós precisamos passar por essas situações, para sermos forjados, para sermos tratados, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Quantas pessoas, né, nós olhamos e vemos pessoas fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, que pregam a palavra do Senhor, às vezes em cima de uma cama, com um diagnóstico terrível, né? Como nós temos acompanhado, não sei quem está acompanhando, o sofrimento da Camila. E nós pensamos, Senhor, mas ela é tua filha, é tua serva, como que o Senhor permite, né, que essas coisas aconteçam? Mas quantas vidas não estão se aproximando do Senhor através da vida dela? E ontem eu até vi um vídeo que ela conseguiu sentar e ela orava e ela glorificava ao Senhor, porque quantas vezes ela sentou e ela não valorizou isso, porque é uma coisa tão normal na nossa vida sentar, né? E aí naquele momento ela conseguiu sentar e ela glorificava e exaltava o nome do Senhor, porque ela tinha conseguido sentar. E é isso, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra, nós iremos passar por muitas lutas, por muitas aflições, mas o mais importante é nós sabermos que o Senhor Ele está conosco e que nós iremos ser vitoriosos em cada uma dessas lutas, em cada uma dessas aflições,
Por quê? Por que nós precisamos muitas vezes passar por essas situações? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Como que haverá milagres se não tiver quem creia nos milagres? Se não tiver quem se dispõe a passar pelas lutas e aflições para que o nome do Senhor seja glorificado através de um milagre. Nós estamos aqui para sermos usados pelo Senhor e para que nós entendamos que as fornalhas vêm para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Como é gratificante, né? Nós passarmos por situações difíceis. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas fulano está passando por uma situação tão difícil. Né? Nossa, mas é importante. Ah, não, ele está passando por uma situação difícil. Mas o quarto homem da fornalha está com ele. Né? A gente olha para aquela moça, para a Camila, e fala assim, nossa, mas que situação terrível ela está passando. Mas nós sabemos que o Senhor está com ela. O Senhor está cuidando dela. O Senhor está guardando ela. Eu olho às vezes, né, para o Estevão e eu penso, quantas vezes as pessoas olharam para nós e viram a gente naquela situação e pensou, nossa, mas que triste, que difícil. E como é gratificante e glorioso quando a gente agradece a Deus por vê-lo hoje assim, correndo, andando e pulando. Muitas vezes quando nós estamos no meio da fornalha, nós não entendemos. Nós não entendemos, muitas vezes nós questionamos. Muitas vezes nós pensamos, e agora? Às vezes as pessoas olham para nós e falam, nossa, mas aquela pessoa. Mas o mais importante é saber que o Senhor está conosco. O mais importante é saber que o Senhor, Ele está caminhando conosco na fornalha. Ele não nos tirou dali rapidamente, porque não vou tirar, para que meu filho vai sofrer? Não. Ele está conosco, Ele está caminhando. Às vezes nós estamos perdendo algumas coisas que para nós é importante, mas que não vale nada ali para o Senhor, porque o Senhor tem nas nossas vidas, porque o Senhor tem de propósito para nós. Muitas vezes o que nós perdemos, muitas vezes não, o que nós perdemos enquanto nós estamos na fornalha, são coisas que não são para a glória do Senhor. São coisas que não são para glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor está conosco e o nome dele será glorificado no fim. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. E eu pedi para a Rebeca preparar uma música. E essa música fala muito do que eu preguei aqui nessa noite, que eu falei aqui essa noite. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos. E eu não sei qual é a situação difícil que você está passando na sua vida. Eu não sei qual é a fornalha que você está. Mas eu entendo e eu sei que nós, como servos do Senhor, nós sempre estamos em uma fornalha. Eu não sei se a fornalha que você está, ela te causa dor. Eu não sei se a fornalha que você está, ela te causa sofrimento. Eu não sei se, às vezes, a sua fé, ela pode estar abalada. Porque, muitas vezes, nesse momento, realmente é difícil de nós entendermos que existe um propósito do Senhor em meio a tantas chamas, mas eu creio que há um outro na sua fornalha. Há alguém que está com você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está comigo na minha fornalha. Quando eu meditava nessa palavra, né, como eu disse, quando eu li esse título desse capítulo há uns meses atrás, e eu entendi que nós, como cristãos, nós sempre estaremos em uma fornalha. Sempre estaremos em uma fornalha. E o melhor de tudo isso não é, claro, passar pela fornalha, mas é saber que existe alguém conosco nessa fornalha. Que o Senhor está conosco nessa fornalha. E que quando nós sairmos dali, será para glorificar e exaltar o nome dele. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor chamou os 3 jovens para fora. Falou, servos do Deus vivo. E aí, eu não li, mas no versículo 28 diz assim, Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deus permitiu que eles fossem colocados ali naquela fornalha, para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. A glória do Senhor foi sobremaneira naquele lugar, que fez com que Nabucodonosor mudasse o decreto, e que todas aquelas pessoas deveriam adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquela fornalha foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aquela fornalha foi para que todos vissem o milagre do Senhor na vida daqueles 3 jovens. E eu creio que a fornalha que você está passando é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome dele seja exaltado. É para que você entenda que, independente da situação, o Senhor está com você. E que tudo é propósito dele. E tudo é para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria que você, enquanto eles ministram essa canção, você orasse ao Senhor agora, neste momento. Que você reconheça que o Senhor está com você. Mesmo que às vezes você não entenda o agir do Senhor, mesmo que às vezes você olhe para as chamas e você não veja uma saída, mesmo que pareça que está tudo tão difícil, tudo tão confuso, o Senhor ele está com você. Assim como diz a letra dessa música, há um outro na fornalha. Existe alguém que está com você nessa fornalha. Amém? Outro caminho, assim nada me restou.
Esse sozinho não é sair. Até o Glória a Deus. Situações adversas, desafiadoras, tais como essas enfrentadas por Sadraque, Mesaque e Abednego, elas têm potencial de nos desestabilizar. Tem potencial de desestabilizar. No primeiro momento desestabilizou aqueles três, mas são essas situações que finalmente vão mostrar que podem também mudar o nosso status. Aquela situação mudou o status daqueles três homens. Aquela situação revelou Deus deles. Aquela situação revelou o cuidado do Deus deles para com eles. E às vezes quando a gente fala que é para a glória de Deus, nós podemos ser levados a imaginar que o nosso Deus é um Deus carente, que precisa a todo momento de ser honrado e glorificado. Mas preste atenção, que no fim das contas, foi a condição daqueles três homens que mudou de uma maneira radical. A partir daquele momento, eles vão ter uma nova condição, um novo status no Império da Babilônia. São alçados a uma condição de ouro. O nome de Deus é honrado, mas lembre, ele diz, que o Nabucodonosor diz, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abednego. O seu Deus será tão grande quanto for a sua disposição para obedecer. Às vezes nós dizemos que o nosso Deus não faz milagre. Às vezes nós achamos que o nosso Deus não está olhando para nós, que o nosso Deus se esqueceu de nós. Mas nós, às vezes, nos puxamos diante de situações que nos desafiam, nos escondemos, ou muitas vezes nós cedemos às pressões. Eles poderiam ter se dobrado, se rendido, como todos fizeram, e nada teria acontecido. Aquele momento teria passado despercebido. Mas quando eles não aceitaram, quando eles mostraram a fé deles, eles foram condenados ao fogo, mas do fogo eles saíram ilesos. Amém? Deus possa me ajudar e te ajudar a mantermos firmes nos dias adversos, nos momentos das noites escuras da vida, nos momentos de embate. Porque se você não passou, certamente você vai passar por um dia desse. Talvez não aquele dia semelhante daqueles homens, mas será um dia difícil. E nesse dia difícil, você precisa decidir qual é o Deus que você serve. Porque se você crê que o seu Deus é Deus de milagre, então ele será milagre na sua vida. Amém? Quero mencionar a presença do William, da Flávia, que nos visitam, onde estão ali. Vocês são muito bem-vindos. É verdade, igreja, diga assim: sois bem-vindos em nome de Jesus. Andressa, onde está? Andressa, está ali. Brenda e sua filha, onde estão? Está aqui. Sua filhinha Gelson está ali. Então a Andressa
É a namorada do Davi, né? É isso mesmo, né? Andressa. Seja muito bem-vinda, Andressa. Esse jovem nasceu aqui nesse contexto dessa igreja, né, pastor Davi? Nasceu aqui alguns anos atrás e cresceu aqui. É muito bem quisto por esse povo, bem pela igreja. Tem alguém nessa noite que precisa de milagre na sua vida? Grande milagre. Amém? Nós vamos orar. Esse milagre vai acontecer. A pastora já orou, mas nós vamos orar mais uma vez. Amém? Você crê no milagre? Você crê que Deus te visita no seu momento difícil? Você crê nisso? Eu creio. Nós estamos passando um momento, esse momento durante todos os anos é assim, né? Parece que todo mundo se gripa, parece que todo mundo está passando por um período de tosse. Lá já o pastor Ricardo possível também, minha voz está um pouquinho mais alterada e tem sido pessoas em situações muito graves. Hoje a minha esposa estava conversando com a tia dela e o companheiro da tia da minha esposa tem um mês que ele está na UTI. Já foi entubado e desentubado, né, 2 ou 3 vezes. Está nesse momento inconsciente com um problema que atacou o pulmão dele. Começou assim, muita tosse, e é uma ação bacteriana no pulmão dele. Muita gente está passando por isso. Vamos orar? Quantos creem que o nosso Deus é livramento das nossas vidas? A Rosângela não está aqui hoje porque está com muita tosse, já há alguns dias. E então nós vamos orar. E o Senhor vai visitar cada pessoa. E o Senhor vai visitar com cura. Acho que a pastora Evangelho está na mesma situação. A pastora Ricardo estava compartilhando conosco. Deus vai visitar o seu povo. Deus vai dar saúde à sua igreja. Deus vai levantar o enfermo, porque o Senhor levantou o enfermo. Senhor, sobre esta palavra, nós profetizamos e declaramos cura na vida do teu povo e da tua igreja. Visita agora com poder. Visita agora, Senhor, ó Deus, com a virtude. Porque a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Tomamos posse desta palavra, nós declaramos cura, nós declaramos livramento, nós declaramos restauração na vida dos teus filhos, das tuas filhas. Visita agora, Senhor, e cubra com um manto de proteção. Visita esse teu filho, esta tua filha, Senhor, que está passando por grande luta, que está passando por grande provação, que está passando, ó Deus, por um momento desafiador. Ó Deus, visita com a tua graça, visita, Senhor, com livramento, visita, Senhor, com socorro, porque o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Nós te adoramos, nós te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.